uma sala escura, ensinar de Luffy, conversar sobre o filme do Gabriel Mascaro, que é um realizador que eu acompanho há algum tempo. E está com o Reinaldo e Emílio, tem vários alunos aqui de São Paulo, que a gente está tentando trazer o Emílio esse semestre muito desejoso de que ele venha, uma coisa de Emílio muito, trabalho com teatro, cinema, série, televisão. Ele tem feito muita coisa e realmente de maneira muito admirável. Talvez um pouco formal para o nosso cineclube, mas como eu vi o filme essa semana, eu preparei 2 páginas. É claro que essas páginas elas ficaram um pouco perturbadas diante do segundo visionamento, mas eu vou abandoná-las e vou compartilhar com vocês, tá? Divino Amor. Os 2 primeiros longas de ficção de Gabriel Mascaro, Boneon e Ventos de Agosto, são marcados por personagens que, em tensão com seus espaços, fazem circular intensamente uma erótica, uma inventividade, que contamina esses espaços, frequentemente conservadores, duros ou simplesmente muito familiarescos. Acho que quem viu Boneon, por exemplo, se lembra de como aquelas vidas dos personagens têm uma intensidade erótica que perturba aquele lugar. Em Boneon, a mulher é caminhoneira, a grávida transa cheia de tesão, o vaqueiro quer trabalhar com moda, etc, etc. Vidas intensamente desviantes, pautadas por gestos que fazem escorregar uma normatividade heterofamiliarista. Divino Amor é o avesso desse mundo. Um filme de ficção futurista que traz a sua distopia no momento em que vê o futuro em uma forte relação com o presente. Não se trata de um futuro desgarrado das formas de ser do que hoje nós vemos. Aí, para a gente ver as bandeiras do Brasil, que param de aparecer em tantas cenas, a burocracia intensa. Divino Amor, então, é o avesso desses filmes. Assim, podemos perguntar: que presente permite pensar o futuro de Divino Amor? A resposta é simples: a ascensão evangélica ao protagonismo ético-moral na sociedade brasileira. Deus acima de tudo e de todos, apesar de ele ter morrido. Entretanto, os evangélicos que vemos no filme não são os mesmos que conhecemos agora. Fazendo par com o moralismo que organiza o modo de ser evangélico, há no filme um certo hedonismo. Na igreja se trepa, e não necessariamente com o marido ou com a esposa, mas com outras pessoas. Se trepa com muitas pessoas. Divino Amor parece então jogar para esse futuro não apenas o moralismo proibitivo e moralista, mas fazê-lo andar junto de algum prazer, ou pelo menos do gozo. Seria assim um estranho moralismo emancipado da culpa de desejar o prazer fora do casamento, fora da família? Não. A distopia de Divino Amor encontra sua face mais violenta no momento em que traz para dentro da ordem familiar e moralista uma política de controle e funcionalização do desejo, uma gestão religiosa das forças desejantes. Em Divino Amor, a Igreja não apenas opera para que os casais se mantenham juntos, como produz também uma política dos corpos, que compreende o hedonismo contemporâneo e, com isso, organiza e separa o desejo dos modos de vida. O que isso quer dizer? A distopia de Divino Amor não é somente o poder evangélico, mas o esvaziamento absoluto dessas potências desejantes tão presentes nos 2 filmes anteriores. Por isso, o avesso de Boneon. Aqui, a orgia não existe, apenas a troca de casais heteronormativas, com o intuito de manter a família unida e segura. Hedonismo sem desejo, sexo controlado, putaria regrada e burocratizada.
A distopia de Mascaro desenha assim um mundo em que o prazer controlado esvazia o desejo. Ou seja, esvazia a possibilidade, o que pode produzir qualquer movimento subjetivo. Como sabemos, é o desejo que faz com que nos tornemos estranhos a nós mesmos. É o desejo que, sempre excessivo a qualquer objeto, faz da vida uma abertura para a alteridade e diferença. O controle, o familiarismo, o sexo regrado, o esvaziamento dessas forças desejantes constituem, assim, esse futuro do país em que um grande ataque é feito ao erótico. Futuro sem desejo é a negação do tempo, já que sem desejo tudo tende à repetição e à imobilidade. O principal gesto cinematográfico do filme para efetivar isso, separar os personagens de qualquer experiência subjetiva, é nesse estranhamento sonoro que o filme faz. Faz com que os personagens não falem, mas sejam falados. Todos os personagens do filme parecem dublados. Depois o Guilherme pode talvez falar um pouco sobre isso. Todos os personagens do filme parecem dublados. Ou, se não foram, a edição trata de reforçar uma separação entre o que é dito e a espacialidade compatível com o que é dito. Há uma separação. O que sai da boca de cada personagem parece vir de outro lugar. Eles são despossados de suas falas e de seus corpos. Antes de dizer, são porta-vozes de uma lei que os submete. Uma lei que organiza o sentir e o ser. Intenso nível subjetivante. O que sai pela minha boca não me pertence. Não há diálogo, não há encontro, não há toque, apenas um catálogo de posições subjetivas e também sexuais, que indiferenciam trepada de conversa de cartório. O isolamento entre sujeitos não é apenas entre duas pessoas, mas talvez um isolamento delas mesmas. Curiosamente, o capitalismo não está presente enquanto discurso no filme, mas talvez por um motivo óbvio. Ele está hiperpresente enquanto lógica. Todo desejo deve ser enquadrado em uma função, funcionalizado. Todo desvio deve ser modulado, de modo a não afetar a produtividade. O filme narra, assim, os modos de incorporação e controle dos movimentos subjetivos. Os casais são interraciais, o sexo não é proibido, mas para segurar a invenção dos movimentos micropolíticos que marcam o nosso presente, movimentos esses rebeldes à repressão sexual, familiar, racial, policial, o que o filme nos mostra é esse constante elogio aos fundamentos. Tal elogio é exacerbado no caso evangélico. Deus tudo vê, Deus é a palavra, Deus é o fundamento. Mas não é só ali que o fundamento destrói o desejo, que multiplica forças de vida, formas de encontro, alegria e prazer. Se os evangélicos são o paradigma hoje do fundamento, ele, o fundamento, aparece no pastor terapeuta, sempre apelando para uma lei maior, no capital e suas máquinas, nos elogios identitários policialescos, que não param de inventar barreiras entre dentro e fora, entre pertencimento e não pertencimento, em uma sequência de separações binárias, afeitas à exclusão. O filme nos mostra esse sistema de exclusão, uma espécie de cadastro positivo biopolítico. Drive-thrus, máquinas fertilizantes, carros, shoppings, flores azuis, telas redes, artifícios limitadores que isolam ou tentam colocar as forças desejantes nos trilhos. Tudo é organizado para que o outro não possa me afetar. Na burocracia ou na regra, só se goza em família. Como sabemos, as forças desejantes são disruptivas, ou como escreveu Caetano, onde queres família, sou maluco. Ao negar o maluco, o que se nega é o outro, e qualquer processo de coletivização. A putaria organizada é o paroxismo. O filme sintoma, em que nos esvazia do desejo, e aí é só tristeza. Talvez um filme convite ao reencantamento,
Um convite ao erótico, um convite ao aberto. Talvez o convite esteja naquele recém-nascido. Quem nasce sem nome, cresce sem medo. É isso, obrigado. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui falando um pouco desse filme com vocês. Eu realmente tenho tanta coisa para falar do filme que eu ficaria aqui a noite toda falando com vocês. Eu preferiria, depois desse essa belíssima resenha que a gente acabou de ouvir, eu preferia que a gente abrisse para o debate. Eu acho que vai ser mais interessante. Eu queria ouvir vocês falar e eu poder, talvez, esclarecer algum tipo de questão, e aí, através dessas questões, poder dar o meu ponto de vista a respeito do que apareceu por aqui, porque é tanta coisa que esse filme levanta, né? É tanta coisa, são tantas questões, é uma provocação que eu acho bastante pertinente para o momento que a gente vive aqui no Brasil. E então, enfim, eu preferiria que a gente abrisse e começasse a conversar sobre o filme de uma maneira mais democrática. Está feito o convite ao debate. Quem gostaria de começar? Muito boa noite. Foi impossível não traçar um paralelo a essa questão da personagem, da igreja, essa questão das igrejas neopentecostais que estão por aí e que, na verdade, aqui na cidade, ultimamente, ganhou as páginas e a personagem da Dira Paz me remeteu a personagens que saíram aí nos jornais, de pastores, enfim. E é assustador, ao mesmo tempo, dizer o filme se passa em 2027 e dá a impressão que já estamos em 2026, porque muito do que está ali já está acontecendo e leva a crer que a tendência é que cheguemos logo a 2027. Essa questão aqui é uma sala de cinema democrática, progressista e aconteceu um episódio chato também dessa intolerância, enquanto uma criança participava, que ao meu ver não atrapalhava em nada. Mas enfim, eu quero só concluir a minha fala, por favor. Então, um espaço como esse aconteceu um número de intolerância e que, na verdade, essa criança... A criança, no filme, a mãe espera por uma criança, ela torce por uma criança. Tem um narrador que tem uma voz infantil, que apesar de assombrosa, é uma criança também. E essa criança aqui, ela fez parte, até acho que esses pais deveriam ganhar uma cortesia da direção do cinema para frequentar o resto do ano, porque a criança foi exposta. Então, só para fechar, eu acho que o amor, não aquele tipo de amor que se trata no filme, mas um tipo de amor mais tolerante, de inclusão, tem que ser praticado e poderia acontecer desde já. Desculpe, deixa ele terminar de falar. Não, por favor, eu acho que nós estamos num momento democrático, você não está interrompendo ele. A hora que você pedir a palavra, você vai falar, tá bem? Por favor, porque senão a gente não consegue conversar. Senão a gente vai pedir para você sair, porque você atrapalha. Você está atrapalhando. Então, por favor, deixa ele acabar de falar. Se ele continuar dizendo que é intolerância, eu vou responder. Deixa ele acabar de falar, depois você responde a hora que você tiver que falar. Eu espero ele falar então. Por favor. Por favor. É um respeito com todos que estão aqui. Bom, desculpe. Creio que já chegamos em 2027. É isso. Faz uma rodada.
Eu gostaria só de dizer que eu gosto muito desse cinema, eu frequento bastante aqui, e não só o cinema, mas também os concertos musicais, e está aumentando bastante o número de crianças pequenas que vêm aqui. Eu acho bacana você apresentar o cinema às crianças, a música às crianças, mas há apresentações musicais e há sessões de cinema que são para adultos. Então faz parte da educação, da convivência pública, não atrapalhar sessões de adultos. Cinema é um lugar de silêncio. Hoje, mais cedo, teve uma sessão que alguém foi falar com um senhor idoso que estava usando um celular e falou de forma bastante grosseira com ele porque ele estava com o celular ligado. Crianças fazem barulho, não é lugar de cinema. Entende? Tem uma programação infantil aqui, a gente tem que aprender a conviver novamente. E eu só interrompi a fala do rapaz porque ele, obviamente, estava dando indiretas para mim e eu tive que responder. Agora, eu estou numa sessão adulta de cinema. Sobre o filme, né? Eu achei que o filme... Eu nem ia falar nada, mas já que eu estou com o microfone na mão, eu vou fazer só uma observação. Eu achei que o filme era diferente. Eu li 2 críticas de cinema dizendo que não se tratava de uma distopia, que a gente vem falando, né, que é uma distopia. Então, o José Geraldo Couto disse, da forma dele, que não se tratava exatamente de uma distopia, uma crítica da Folha também. E aí, quando eu vi o filme, que para mim isso é uma distopia, né? Seria uma distopia. Mas não mostrou o Estado brasileiro exatamente não laico, deu só umas pinceladas, né? O filme, para mim, da forma que eu consegui ver, depois daquela confusão toda, houve mais silêncio, consegui me concentrar mais, o filme parece que é centrado na Joana, né, na personagem dela. Então, não fala muito do governo, do Estado, fala só um pouquinho. Inclusive o chefe dela quis transferi-la. Isso mostra que ainda não tínhamos chegado num estado evangélico total, porque o chefe dela viu como uma coisa ruim ela interferir tanto na vida dos casais com a fé religiosa dela. Isso é uma coisa que foi interessante. Então, se 2027 for dar daquele jeito, 2030 pode estar muito pior. É uma coisa que me preocupa. Pode não parecer, mas eu gosto da democracia, eu gosto do Estado laico. E eu estou muito deprimida com o que está acontecendo, então eu vou ao cinema para ter um pouco de paz. É isso. Bom, vamos fazer mais uma questão, depois nós comentamos as 3 falas, tá bom? Sim. Tentando fazer talvez um diálogo com a fala anterior, eu acho que enquanto cinema não precisa ser didático, não precisa ter um pacto de explicações, causa e consequência para você dar a entender a realidade da ficção que você quer criar. Então, não se precisa falar. É quase assim, o Estado ainda era laico porque assim, é uma fala que é necessária, porque começa o filme as pessoas passando em raio-x e você sabe o histórico todo delas pela passagem sobre uma máquina. Então, eu achei muito, assim, uma visão, tentando pensar uma visão, uma análise feminista de alguma forma, como o filme coloca muito bem, sem ir ao óbvio, toda essa opressão de se seguir as regras bem na linha, ela faz o que ela tem que fazer, ela faz o que ela é mandada, ela persevera, ela crê, ela cura, ela trata, e ao mesmo tempo diz, né, ela goza ao ver dela, porque eu vejo aquele sexo e eu fico assim, nossa, que sexo é esse? Isso deve ter sido horrível! E né, assim, que aquele sexo pai, o filho vem e não tem pai, e como a virada final, e ela vira essa pária, né, ela não pode mais entrar no templo, ela tem que ver o serviço, ela tem que se consultar, como o filme é rico nesse sentido, né, de colocar essa realidade de opressão, e aí na mesma sala se vê essa exclusão, né, de uma mãe não pode frequentar, a criança não pode frequentar, eu paguei, eu mereço o silêncio, então assim, como é isso, né, dessa
realidade que se cria e como é que a gente imagina um mundo diferente, um mundo melhor, democrático, se a gente não faz um esforço mínimo assim, né, de compreensão de democracia. Acho que meu comentário era mais nesse sentido, assim. Talvez a gente não precise ser óbvio, não precisa estar escrito se o cinema apoia ou não a presença de crianças. A gente pode criar essa realidade e conversar com os companheiros para a gente criar essa realidade juntos. Isso é mais interessante. Tem uma coisa que eu acho que foi uma das primeiras coisas que me veio quando eu li o roteiro pela primeira vez. Eu não sou muito bom de ler roteiro, eu geralmente leio os roteiros e eu não gosto dos filmes, e isso é uma coisa difícil para mim às vezes. Vários filmes que eu já fiz, eu li o roteiro e não gostava. Eu falei, vou fazer porque quero trabalhar com aquela pessoa, vou fazer e tal, mas não entendia, eu não sou bom para ler roteiro. E aí, esse roteiro do Gabriel, quando chegou na minha mão, na terceira sequência eu já estava, caramba, esse filme é bom, é um filme realmente muito bom. E uma das primeiras coisas que me veio foi, porque o filme tem uma questão bíblica, né? Uma inspiração bíblica, né? Ele mostra uma religião que é constituída na ideia da volta do santo, do Cristo, né? A volta do... Como é que é uma palavra? Messias. Vou falar em Messias, né? A volta do Messias. É uma igreja que se constitui nessa esperança de que o Messias um dia volte e nos liberte disso tudo. E o que me vem é muito assim, quando o Messias chega, a igreja não sabe o que fazer com o Messias. Porque se o Messias chega, a igreja acaba. A igreja acaba. Não tem mais sentido a igreja. Porque o Messias chegou. Parece o eterno retorno. Né? Isso para mim é uma coisa muito forte no filme. Assim, algo que me faz pensar como a gente lida com a religião. Né? E é uma volta mesmo. Cristo também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa história de Cristo. A gente sabe como vai ser esse final da segunda parte do Divino Amor. Então, eu acho que tem a ver com a sua questão, que eu acho que é isso, né? Essa religião, como que é essa religião? Uma religião que acaba com a própria essência dela. Se ele chega, acabou a religião. E esse filme mostra muito isso, né? Eu acho que é o tempo inteiro, ele é banido, né? São várias crianças bastardas que não têm pais, que não têm que são sem nome, que são párias, né? Perdidos no mundo, né? E são possíveis Messias, né? Então o Messias ele não é, parece que o Messias não é querido, parece que o Messias é desejado, mas ele não é querido, ele não pode existir, porque se o Messias não chega, a igreja continua existindo, né? Então isso é uma coisa que eu acho uma questão bastante interessante. Com relação à tua questão, que eu acho bacana, o Gabriel, a primeira ideia que ele teve, ele nem falou isso nos debates dos quais eu participei, mas eu acho muito legal falar isso. Ele queria fazer um filme sobre o cartório, sobre essa questão de como o Estado, através do cartório, controla os cidadãos, né? Então é o controle do cartório em cima dos cidadãos. E isso a gente vê muito. É curioso quando você fala que você viu poucos no filme, o filme tem muito isso, né? Essa questão de todos serem cadastrados, você sabe, me lembra muito o 1984, porque era um pouco isso, todo mundo sabia quem era todo mundo, né? Era todo mundo registrado, você sabia com quem você transou, com quem você viveu, de onde você veio, onde você morou. É um controle absoluto do Estado sobre o cidadão. E ele faz o paralelo com a religião, que é o controle absoluto de Deus sobre os homens, né? Isso também é um paralelo que eu acho muito bacana. Ele começou a pensar no cartório e chegou na religião e misturou os dois de uma maneira muito interessante, onde no cartório mostra que todos são iguais perante o Estado, e na religião, todos são iguais perante Deus.
E essa discussão é uma coisa muito curiosa, é incrível como ele consegue colocar as duas coisas dentro do filme, né? Dentro dessa história, que é uma história muito simples, a história do filme é muito simples. Agora, através de uma história simples, você colocar tantas questões, tantos questionamentos, tantas provocações, eu acho que é uma coisa muito curiosa. E fazendo um link aqui com o que você falou, a gente fez esse filme em 2017, né? Há 2 anos atrás. Foi no final de 2017. A gente não tinha ideia que o Brasil estaria desse jeito em 2019. A gente realmente não tinha ideia. E o Gabriel falou uma coisa super interessante. Ele falou que se ele fosse fazer um filme agora, provavelmente ele seria muito mais crítico. O que ele não foi. Ele foi muito sutil. Eu acho que esse é um filme de muita sutileza, muito respeito. Eu convidei minha mãe para assistir esse filme em São Paulo. Minha mãe é muito religiosa, me manda toda semana WhatsApp de Cristo, de Deus, de Salvar, tal, católica, apostólica, romana. E eu convidei ela para ver o filme. E ela adorou o filme. Porque ela me falou uma coisa muito bacana. Ela falou que tem um respeito muito grande pela religião esse filme. E é verdade. É um respeito exacerbado pela religião. Eu me identifico com a fé da Joana. Eu me identifico com aquela fé. Eu acho que aquela fé me motiva. É lindo a maneira como ela se doa para os outros, né? Fisicamente mesmo, pela fé. É lindo isso. Eu acho de um respeito absoluto, porque o swing, a putaria, né? Como o César se referiu, eu sempre penso naquela cena, na cena do swing. Não é uma cena de fantasia sexual. É uma cena de função religiosa. Nem acho burocrática. Eu não acho burocrática. Eu acho que é uma função religiosa ali, né? Existe ali o erotismo, mas não existe uma fantasia sexual. Em nenhum momento aquele casal discute em casa essa questão. Isso não é uma questão para eles. Eles têm uma função religiosa e eles cumprem ali. Enfim, estou agora estendendo demais, né? Mas só para te dizer que a gente não tinha ideia que a gente ia apresentar esse filme agora, em julho de 2019, que nós estaríamos no estado que a nossa sociedade se encontra hoje, né? Com essas questões tão próximas a isso. Realmente eu concordo com você, parece que a gente está em 2026, assim, no final de 2026. Daqui a pouco é só o carnaval acabar e a gente vai estar nessa sociedade distópica, nessa ficção distópica. É interessante você falar de que foi feito em 2017, que hoje seria mais crítico, porque talvez algo que seja mobilizador no filme é como ele adere à igreja, né? Esteticamente, a música não produz nenhum contraponto, o narrador, que é a criança que conhece tudo, é a narração de quem está acreditando no divino amor. A estética do filme é a estética da igreja, né? Desde o cartaz, os créditos, ele está completamente aderido à igreja. Talvez por isso essa dimensão respeitosa que possibilita uma pessoa religiosa ficar próxima do filme. Ele não radicaliza e vai para a ironia, digamos, em relação a isso. Não acontece. Entretanto, tem uma coisa perturbadora, que é tudo é cena. Né? Tudo tem uma dimensão quase de um simulacro, assim, né? Tudo é rosa, tem alguma fumaça que entra, a cortina é como se os planos são abertos e pouco decopados, como se ele sempre estivesse narrando uma certa teatralidade, onde tem uma distância importante entre a narração e um olhar daquilo que está acontecendo, né? E essa distância me remete talvez a esse lugar da Maria, né? A Joana, que é Maria. Não há um consenso na comunidade, não só na igreja, também não tem nada muito fora da igreja no filme, né? A igreja é uma certa totalidade. Mas não há um consenso, quer dizer,
Eu fiquei pensando que talvez ela só consiga entender aquela criança como o Messias porque ela está tão imbuída dessa religiosidade que é como se ela não tivesse tido nenhuma relação. Ela não se relacionou com ninguém. Ela justamente teve aquelas relações sexuais porque era um gesto religioso. E por ser um gesto religioso, ela não poderia, claro, o DNA está ali acusando, mas é como se ela não tivesse tido efetivamente uma relação amorosa, o que impossibilitaria ela ser mãe de uma criança que não fosse o Messias, né? No momento que o DNA acusa que não era nenhum daqueles homens, pronto, é o suficiente para ela acreditar que é Maria, né? Acreditar, porque é isso, se ela é Maria é porque ela não transou. Né? Eu nem sei o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que quando a César falava, o Emílio também, enfim, eu ficava pensando aqui que ela finalmente consegue o que ela quer, né, depois de trepar com muita gente, com muitos caras. Depois que ela tem tesão, né, ou seja, assim, o tesão gera. Né, porque é só depois disso que ela engravida. Me parece que isso tem um sentido especial. E também, num momento, uma cena muito forte, a primeira cena, né, do drive-thru, que a gente nem sabe ainda que é um drive-thru, que é aquele êxtase, que é eles estão em transe, né? O pastor e a Joana estão em verdadeiro transe, assim. Aquilo é muito forte também, não é? Eu acho que aquilo gera alguma coisa. Eu acho que isso deve ter algum sentido. Eu acho que é um filme, apesar de sua simplicidade dramatúrgica, assim, né? Eu acho que ele tem sentidos que a gente vai demorar um pouquinho para absorver isso, né? Eu acho que tem ele vai deixando rastros assim pra gente. A gente vai ficar pensando nesse filme alguns dias. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um filme que batia tão forte nesse sentido, né? De deixar a gente buscar algumas outras implicações, enfim. Bom, queria dizer isso. Oi, boa noite. Eu fiquei pensando muito durante o filme sobre o papel da criança no filme, porque ela tem essa narração que ela é meio estranha, né? E ela é um pouco incômoda, porque ela surge em lugares assim que te deixam um incômodo na gente, né? Tá rolando uma cena de sexo, aí a cena termina com a narração da criança entrando, assim, né? Daí tem essa breve, né, esse overlap, assim, dessa imagem do sexo quando a criança quer uma coisa assim que gera desconforto, né? Ainda mais, né? E eu fico pensando muito sobre esse lugar da criança mesmo nesse filme, porque assim, só vê a criança nessa narração, naquele orfanato bizarro, com as lágrimas lá das crianças que sofrem, né? E é como se essas crianças não tivessem lugar, né? Todas as crianças que aparecem no filme, elas meio que não têm um lugar definido, né? E como isso tem muito a ver com o que aconteceu aqui também, né? As crianças não terem um lugar, ou elas terem um lugar definido específico. Olha a comparação. Não, é isso, é porque eu acho que o que eu fiquei mais me perguntando é tipo assim, como, né? Às vezes a gente assiste um filme e a gente não consegue fazer uma conexão imediata com o que está acontecendo na nossa realidade, né? E acho que isso também é a discussão se é uma distopia ou não. Mas eu fiquei perguntando assim... Não, o que eu falei é que assim, quem trouxe a criança para esse filme, em primeiro lugar, foi o diretor. Quem trouxe a criança para essa sala de cinema foi o Gabriel Mascaro. Né? E aí, eu acho que essa é a principal questão, né? Eu péssimo exemplo, não deveria ter trazido. Cara, deixa as pessoas Não, falarem. acho que é isso, assim, é uma chave de leitura que eu acho que pode ser interessante para acontecer. É isso. Tem mais uma pessoa aqui que pediu a palavra. Tem mais uma
A gente pode fazer 3 perguntas e comentar, pode ser? Você esperaria para a próxima rodada? Não, ela. Se quiser esperar para a minha pergunta, não, agora tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica assim, para o Emílio, com relação à questão da atuação. Se, por exemplo, na coisa dos planos, né? Porque a gente vê que o Gabriel ele trabalha muito com esses planos que não tem muito corte. E aí, para você que é ator, assim, que trabalha e tal, com essas coisas todas, tipo, como que é isso, assim? Tipo, qual que é essa diferenciação, sabe? De direção mesmo, tipo, para você que é ator. O que é mais difícil e o que é mais fácil? Fazer, às vezes, um plano que, tipo, é um plano só, ou fazer o mesmo plano, sei lá, 7 vezes, entendeu? Assim, e aí eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, do que é isso pro ator, né? Tipo, a Lisa tava fazendo um... Ai, eu tô nervosa, gente. Essa situação me deixou meio, sabe? A gente vai absorvendo, é horrível. Mas, enfim, acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, assim, de como que é isso no set mesmo, de entender, assim, como que é isso pro ator mesmo, né? Tipo, essa dificuldade ou não. E para você fazer o pastor, né, que eu não sei se isso é uma realidade muito na sua vida, se você fez algum laboratório, se você foi observar o pastor mesmo nas igrejas, como que foi esse trabalho, assim, de construir esse personagem, né? Que tá bem um drive-thru, que é muito engraçado, porque é um mix, né? Tipo, como é que um atendente de McDonald's faz quando a pessoa chega? E como que um pastor vai fazer, né, para uma pessoa que está necessitada, porque quando a gente vai no drive-thru, geralmente a gente está com fome. E aí, no caso, né, é uma coisa espiritual. Então, não sei se isso passa pela sua cabeça, mas, enfim, como você construiu isso mesmo, como foi esse trabalho com o Gabriel também, né? Tipo, enfim, fala pra gente. É isso, gente. Tremendo. Continua tremendo. Acho que passar a palavra para ela levantar a mão, só para acumular 4 perguntas e a gente. Depois aí eu passo. A gente comenta, tá? Depois a gente faz mais uma bateria de perguntas. Senão fica muita coisa para a gente pensar. Fazer uma sugestão de um filme que a gente assistiu aqui semana passada no Festival Varilux, que é As Boas Intenções. Então dialoga um pouco com esse filme também. E falar um pouco o que me chamou a atenção do filme, desse lugar daqueles que não estão inscritos em lugar nenhum, não estão na igreja. Então hoje, né, eu vou falar com uma pessoa que é de igreja, a gente vive uma crise, né, daquelas pessoas que não estão ali dentro daquelas regras. Então a gente tem muito mais gente hoje fora da igreja. Se construiria uma igreja com pessoas excluídas, né, esqueci como é que eles chamam no filme. Desgarrados, né? Você construir uma igreja de desgarrados, né? Porque o que eu percebi, há uma necessidade que você se inscreva em alguma coisa. Então, ou você é gay, ou você é negro, ou você é uma solteira, ou você é estudante, ou você tem que se inscrever em algum lugar. Você não pode ser desgarrado. Então, para o desgarrado não tem nada, não tem política, não tem lugar, não tem... Então, eu vou falar um pouco aqui da UFDA, do momento que a gente está vivendo. A gente está fazendo um cadastro de cadastramento para o ponto eletrônico, né, para todo mundo sendo mapeado, e algumas pessoas não farão o cadastro biométrico, outras passaram pelo cadastro biométrico. A gente tem servidores, a gente tem terceirizados, e a gente tem servidores que voltaram para a instituição e que também estão fora. Então, assim, a gente está vivendo essa crise, esse momento, né, de institucional, mas também na sociedade, né? Então é isso. Acho que a gente pode agora. Essa também tem uma coisa da criança, né? Essa coisa da criança, a gente tem bastante estudante de cinema aqui, não é isso? Tem, né? Então é bacana a gente falar sobre isso, porque tem a questão do filme, né? Como se fala no filme, né? Primeiro, no roteiro, não tinha a narração da criança. Não tinha nada. O primeiro corte do filme não tinha a narração da criança. Eu vi o primeiro corte do filme com o Gabriel, ainda com chroma key, com várias coisas ainda por fazer, e não tinha a narração da criança. Eu tinha gostado muito do filme, mas era outro filme. Era outro filme. E, num determinado momento, ele não me falou, eu não vi falar sobre isso, ele colocou a narração da criança. E isso mudou o filme completamente. Inclusive, ele mudou a narrativa do filme, ele mudou a cena de lugar, que é uma coisa que você faz, né? Você faz um filme, primeiro você escreve o filme.
Você dá para o outro roteirista, ele vai fazer um outro tratamento. Aí você tem o 4º, 5º, 6º, 10º tratamento. Aí você vai dar para os atores. Aí os atores vão fazer um outro tratamento, porque eles vão trabalhar aquilo, eles vão modificar aquilo. Aí quando os atores se juntam, eles vão fazer um outro ainda, porque é a junção de um outro artista, né? E trocando com o outro. Então o teu personagem vai mudar, o roteiro vai mudar, o teor da cena vai mudar, vai ter alguma coisa que vai acontecer ali, diante daquela câmera. E depois você vai montar o filme. E aí você vai fazer do jeito que você quer. E eu fiquei muito impressionado com isso do Gabriel, porque quando eu vi esse corte, e depois com a narração da criança, a mudança era tão grande, era um filme tão diferente do que eu tinha lido, que eu fiquei muito impressionado com essa transformação do filme, sabe? Isso realmente é uma coisa incrível. A gente que faz cinema, a gente tem que ter muito isso na cabeça, que é uma obra que não está no teu controle. Ela tem um caminho, sabe? E a gente tem que deixar a obra acontecer. E quando a obra entra para cá, cada um vai ver um filme, né? Cada um vai ter um impacto com aquele filme, cada um vai ter uma sensação com aquele filme, cada um vai ter uma ideia, uma visão daquele filme, né? Então eu acho isso incrível. É por isso que a arte existe. É por isso que a arte é fundamental, entendeu? Por isso que o cinema, o teatro, eles são fundamentais, a dança, a música, porque faz isso com a gente. A gente aqui, como artista, apresenta uma coisa, o público vê outra, né? Eu detesto quando eu vou dar uma entrevista para um filme, alguém fala assim, fala do seu personagem. Não vou falar do meu personagem. Não posso falar do meu personagem. Porque o meu personagem só vai existir quando o público poder captar ele. É esse encontro com o público que faz o personagem existir. Antes disso, ele está lá na minha cabeça, na minha subjetividade, né? Então, isso é muito bacana. Isso é uma coisa que me dá muito estímulo para fazer cinema. No caso, só um pouquinho indo para a tua questão, né, do Gabriel, com a coisa do plano de sequência, é muito difícil fazer plano de sequência, apesar de eu amar fazer plano de sequência. Eu acho muito difícil fazer cinema, acho dificílimo fazer cinema. Acho que fazer cinema é para poucos. Realmente eu acho isso, é para poucos. Eu já fiz muita coisa em cinema e cada vez que eu faço eu acho mais difícil ainda. Porque para o ator, para o diretor, para todo mundo, eu acho bastante difícil. É muito técnico e ao mesmo tempo a gente nunca pode perder a verdade, a sensibilidade. Lidar com isso é muito difícil, né? Lidar com a técnica e a sensibilidade não é uma coisa simples. Então, eu, assim, dentro das dificuldades grandes, eu sempre prefiro fazer um plano de sequência. Porque o plano de sequência, ele te dá... Eu me sinto controlando mais o meu trabalho. Né? Porque às vezes você vai ver um trabalho que é muito plano contra plano, as pessoas não dão a pausa que você deu, cortam, aí falam, nossa, que sem sentido. Né? Então isso para mim é uma tristeza. Às vezes eu vejo o trabalho e falo, ai meu Deus, precisava dar um tempinho a mais. Né? E é tão bom quando você vê um montador que tem essa sensibilidade, que dá aquele tempo. E no plano sequência não tem jeito. Não tem jeito. É o tempo que está acontecendo ali. E aí você vai naquele tempo. E o Gabriel queria exatamente isso, né? Todas as cenas que eu fiz com a Dira eram todos, não tinham corte nenhum. A primeira cena, eu acho que tem um plano mais aberto, né? Para poder localizar. E o resto está lá dentro. E aí é o seguinte, faz 1, 2, 3, 4, tá bom, acabou. É aquilo. E aí você tem que acreditar naquilo, porque não tem corte. Ele não faz um plano do espelho retrovisor, para você poder cortar e diminuir a cena. Não, a cena tem 4 minutos e meio. E é aquilo. Então, é um risco. Poucos diretores se arriscam dessa maneira. Poucos diretores. Sempre vai fazer um plano de sequência e vai dar um lugarzinho ali para botar um detalhe para ele poder cortar. Né? Então isso é uma coisa, é uma segurança para o diretor, mas ao mesmo tempo para nós atores, a segurança do plano de sequência é tão boa, assim, para mim é onde tudo acontece, sabe? E por mais que uma cena às vezes tenha um problema num pedaço, assim, num momento, aquela frase não foi tão boa, depois tem a coisa que eu acho que vai para o que você colocou, a dublagem, né? Que ajusta tudo. E o Gabriel tem uma preocupação muito grande com a música.
O filme foi, ele me proibiu de falar isso, mas eu vou falar para vocês. Ele me proibiu, ele me deu uma bronca uma vez, publicamente, num debate, porque alguém perguntou das vozes, por como ele tinha conseguido as vozes do filme tão equalizadas, né? E ele não quis dar o segredo, mas é um segredo incrível. Ele dublou 100% do filme. O filme é 100% dublado. Todas as cenas foram dubladas. Isso cria uma dificuldade muito grande, né? Porque você fica tecnicamente um pouco vulnerável e, ao mesmo tempo, você arruma muita coisa. Você acerta muita coisa, você tonaliza as coisas, sabe? Então, ele é muito rigoroso com o som do filme. Tanto é que ele entra no cinema, a primeira coisa que ele ouve é o som. Se o som está bom, ele já sai da sala, já vai e fica tranquilo. Então, esse filme foi 100% dublado, todas as cenas foram dubladas. E a Fátima participa da dublagem também? Não, a Fátima não fez a preparação desse filme. Quem fez a preparação foi o Luciano, que é um assistente dela. Então a Fátima fez uma supervisão. Eu nunca vi a Fátima na minha vida, então não quero ver também. E foi ele que fez um trabalho muito legal, muito interessante, assim, muito delicado, que esse filme precisava. Esse filme precisava desse trabalho delicado, nosso. É um trabalho quase espiritual que ele fez com a gente. E isso foi muito bacana. Muito bacana. A questão do transe que você falou, bacana isso, né? Porque realmente é isso que o Gabriel pediu pra gente. Na verdade, essa cena, quando a gente chegou para filmar, para rodar, no set mesmo, é que ele pediu para eu cantar a música antes. E eu falei, caramba, Gabriel, eu não sei decorar essa música. Ele falou, não, vai, improvisa. E vai embora, e vai falando. E aí a gente fez uma vez, duas vezes, só para ensaiar, e na hora foi. Nesse transe mesmo, a gente tinha que entrar no transe da música, que é engraçado, eu acho engraçado isso, sabe? Mas é patético um pouco, mas ao mesmo tempo é tão sincero. De verdade, quando eu fiz aquilo, eu fiz realmente de verdade aquilo, assim. Porque se não tiver essa verdade, ele não fica patético como ele tem que ficar. E ele não toca as pessoas como ele tem que tocar. Né? Porque tem gente que se emociona com aquela cena. Acha aquilo bonito. Né? O corte, uma coisa para mim é muito incrível naquela cena, é o corte. Está lá na igreja. Que Deus acompanhe você, vai em paz, já voltou, já vai para outro, né? A coisa que vai trabalho acabou. Essa cena acabou, começa outra cena. É um pouco nós, atores. Né? A gente está lá na coxinha fazendo alguma coisa, entra em cena, entra num outro lugar. Então essa cena tem isso também. A teatralização, né, que você fala, eu acho que esse filme tem muito isso. Né? A igreja é a teatralização. Né? É o tempo inteiro a representação. E é através da representação que a gente chega num lugar. É por isso que existe o teatro, é por isso que existe o cinema, né? É por isso que existe a religião. É tudo no mesmo lugar, é representação, é fé e erotismo. Enfim, é tudo isso junto, inclusive na religião. Essa coisa do som é muito legal, porque ele poderia ter dublado e deixado de maneira que a gente não perceberia que é dublado. Só que ele fez uma edição de som que é muito estranha. Você tem alguma coisa errada aí, porque o barulho do pé é alto demais, o ambiente não funciona, a voz é destacada, ela é baixa demais. E eu fiquei com a impressão que isso ajuda a gente a se aproximar dessas falas que são automáticas da igreja. A igreja tem muito dessas falas automáticas, né? Elas só saem das bocas, tanto que faz, quem está falando, elas são repetitivas, são ladainhas, são frases já feitas, organizadas, e me parece que essa dublagem, essa voz que sai do corpo, daquele corpo, mas também não sai só daquele corpo, como se saísse de vários corpos ao mesmo tempo. Parece que esteticamente a dublagem é muito importante para essa sensação do filme. Acho que ele tinha aqui chamado primeiro, ele veio aqui, na verdade, acho que ele se inscreveu primeiro aqui na sua frente. Tá? Aí depois tem ele aqui, mais alguém. Tem várias pessoas também. Eu vou aqui, ó. Estou fazendo aqui primeiro ele, depois aqui e vem pra cá. Tá? Não, tem ele e ela.
Isso. Primeiro ele, depois ele aqui. Pode falar. Boa noite, boa noite. Está desligado o microfone. Boa noite. A minha pergunta vai para o Emílio sobre o filme. O filme foi produzido em 2017 e a pós-produção com certeza deve ter sido anos antes ou ano anterior. Levando em consideração o governo atual e a dificuldade que a Ancine está enfrentando no momento, seria mais difícil fazer esse filme em 2019? Para responder já? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer filme seria mais difícil fazer em 2019, não só isso. Então, realmente, esse filme... A gente não está conseguindo mais fazer cinema, né? A gente está conseguindo respaldo dos editais antigos. O que tem de novo, por exemplo, 2020 é um ano que vai ser catastrófico para o cinema. Vai ser catastrófico e é muito triste ver isso. É muito triste ver o cinema brasileiro ser tão bem representado. Acabamos de receber prêmio em Cannes, né? E ter essa perspectiva tão negra para o ano que vem. Eu acho que qualquer filme vai ser difícil de fazer em 2019, 2020, se a gente continuar com essa política cultural que é absurda, que exatamente. Nem é, né? É quase um dirigismo cultural sem dinheiro. Então, não sei muito como fazer isso. Realmente, a gente está lutando para poder continuar fazendo cinema, fazer bons trabalhos, mas é bem difícil, porque o cinema, ele depende muito de dinheiro, né? Não é que nem o teatro. O teatro, se eu me juntar com 3, 4 atores, mais um diretor, a gente pega umas roupas de casa, e a gente vai num teatro que esteja minimamente equipado e a gente faz uma peça. Se for muito bacana, a gente consegue fazer. Né? Então o teatro não morre por causa disso. Agora o cinema, se você não tiver dinheiro, como é que você faz? Você não consegue, você não faz. Cinema de arte, então, nem se fala. Né? Então a gente já vem um pouco com essa política, né? Com o antigo ministro da Cultura, apoiando de uma maneira forte o cinema comercial e cagando para o cinema de arte, que é esse tipo de cinema, que é um cinema fundamental, né? Eu acho que é um cinema que faz pensar, e não um cinema que você vai esquecer. Né? É um cinema que é feito para esquecer, não. É um cinema que fica, como ela falou, você vai pensando nesse filme. Então, é o cinema de arte. E o cinema de arte a gente precisa fazer cinema de arte. Senão, qual é o sentido do cinema? Né? Se for só blockbuster, enfim. Blackbuster. Blackbuster. Boa noite. Eu queria fazer uma provocação, na verdade, uma pergunta e um comentário. A gente tenta imaginar assim, como a distopia é tratada no cinema, desde... qual é o nome daquele filme que falta gasolina para todo mundo e Mad Max e tal, e como o Mad Max é reflexo da sua época, e agora a gente também tem visto tanto o realismo fantástico quanto outros filmes tendo a distopia como uma ferramenta narrativa e tal. E aí, esse momento específico que a gente está vivendo no nosso país e no mundo, né, de ameaça conservadora, neofascista, que ao mesmo tempo parece que a gente está dando um passo atrás, mas que talvez através da arte e da cultura a gente pode fazer o contrário e dar um passo para frente e tal. E eu estava em São Paulo no final do ano passado e num evento de teatro, inclusive, e todo mundo super preocupado com o financiamento, exatamente um link com a pergunta que foi feita anteriormente, sobre o que será feito do teatro, né, mesmo que era do Sistema S e eles estavam querendo particionar, que o Sistema S não ia mexer com cultura mais e tal. Estava todo mundo super preocupado e era um evento do Sesc de novos escritores para peças de teatro. E aí uma bancada enorme falando sobre as questões narrativas e tal. E a gente está aqui numa plateia de pretensos realizadores, jovens e tal.
Então, eu acho que a gente vê um filme com uma polissemia de narrativa como é esse que a gente viu hoje, tratar uma questão tão importante, tão urgente, tão capital, é muito interessante. E aí a minha pergunta, até para o César, que trabalha com estética, para você como ator, que lida com a narrativa há anos também, como que vocês veem a ideia de construção de narrativas para esse momento nosso, assim, né? Que ao mesmo tempo que é um momento de embate, mas eu acho que é um momento que a gente tem que ter generosidade também, assim. Se a gente pensar de um ponto de vista político, é muito irônico e dolorosa aquela fala do Mourão, de que ele chegou lá com voto, sabe? E é verdade isso. Então, o que a gente vai produzir de arte, de narrativa, para poder enfrentar e ressignificar esse momento? Eu acho que muita coisa da forma como a gente vai passar pelo momento que a gente está passando agora está nas nossas mãos, de pessoas que vão criar essas representações e tal. E aí não sei se eu mais divaguei ou se é a mesma pergunta, mas é isso. Uma inquietação. Boa noite. Uma cena que me chamou a atenção no filme é que a Joana, ela abandona os animais, os cachorrinhos. Seria isso para reforçar toda uma postura que a Igreja Católica, a evangélica também, sempre teve com relação à não valorização da vida animal? Eu acho que a gente... Bom, vou fazer uma rodada de comentários, mas como o Emílio já respondeu a primeira pergunta, acho que a gente pode acumular mais uma. E tinha alguém aqui que levantou a mão. E tem alguém ali que eu te vi aí no fundo. Então, se você se importa de esperar um pouquinho, só? Tá. Então vamos fazer isso. Ele vai fazer uma questão. Se vocês puderem esperar, a gente faz uma rodada de comentários. Senão acumula muita informação. Pode ser? Aí a gente então pega os demais. Tem uma aqui e uma aqui. Tá? Boa noite. Antes de assistir o filme, eu achei que fosse uma coisa bem mais perto do que desculpa. Eu achei que fosse bem mais uma forma de confronto em relação à religião, só que eu achei bem alinhado, né, como você disse. E aí eu queria saber se isso já estava óbvio no roteiro, e isso foi uma forma de linha de pensamento para poder criar a interpretação, principalmente do seu personagem, e evitar cair num estereótipo de um pastor de igreja evangélica que faz estardalhaço, enfim, e mostrar uma igreja moderna com um pastor moderno, numa narrativa mais concisa, assim, do que o filme se propõe. É isso, obrigado. Então, logo após os comentários, tem uma pessoa aqui, Paulo, em frente a você, ó, e aqui mais uma logo a seguir, tá bom? Então, César. Eu acho, na verdade, que arte política, você estava perguntando que arte política é possível, né? Essa pergunta, ela é muito difícil sempre, independente de Bolsonaro. Ela é absolutamente, a gente está sempre lidando com ela. E eu acho que talvez o que tem uma relação com o filme, o que nos aflige hoje, talvez seja, antes da arte política, seja de como mantermos uma disponibilidade para a sensibilidade do outro. Porque a arte, de alguma maneira, é isso, né? O artista é aquele, eu acho que o Emílio tocou nisso agora, o artista é aquele que, de alguma maneira, entra nesse risco radical, que é colocar a sua sensibilidade em relação com a sensibilidade do outro, né? Aberto para a sensibilidade do outro. Essa é a grande dificuldade de ser artista, eu acho. Talvez maior do que, claro, as questões econômicas, como é que eu vou viver, tudo isso, tudo que é material é muito duro. E somos atacados na universidade agora diretamente na nossa dimensão material.
Entretanto, para ser artista, inventar esse corpo, inventar uma comunidade que tem essa disponibilidade é algo muito difícil. E talvez a arte política em qualquer momento, e claro, agora é um momento de muita urgência, talvez o que mais me toque é que meios nós construímos, e não se constrói sozinho, isso é fundamental, que meios nós construímos para que essas nossas sensibilidades tenham a possibilidade de encontrar outras. Né? E aí isso não se faz sozinho. Isso depende do grupo do teatro que se colocou junto, isso depende da universidade, isso depende da reunião que a gente faz para escutar um ao outro, isso depende de uma sala de aula, né? Isso depende disso, de como que a gente inventa um espaço comum para esse não isolamento. E talvez, quando eu disse ali, a ideia de que talvez ali tem um filme sintoma, porque é como se essa exacerbação evangélica ali, ela estivesse justamente no controle dessas sensibilidades, dando nome a tudo, né? Não deixando nada escapar, não deixando nem o sexo escapar. Né? Quer dizer, aquilo que seria de uma grande intensidade humana, que é o erótico, que é o desejo, para tudo controlar, até o sexo é levado para dentro da igreja, porque aí eu posso tudo controlar. Né? É por isso essa ideia de um hipercontrole biopolítico, né? Que é o controle absoluto das nossas forças desejantes a partir dessa centralidade, que seja essa centralidade que é o Estado, que é a burocracia, que é o religioso, etc. Então, só para resumir, como o problema parece como criarmos meios para que aquilo que escape, que está diretamente ligado ao desejo, seja possível. E se isso for possível, a arte é política. Sobre os animais, ela pode ser que ela tenha só enchido o saco não tem como. Além do Messias, ainda tem os cachorrinhos. Pronto. É um desastre. É um desastre contra os animais, mas pode ser. Não, mas. Não, é esquisito, eu também acho, mas. Porque ela é aquela pessoa assim, que está ali naquele controle, porque aquilo foge do controle dela. Exato. No começo do filme tinha um cachorro, né? Era o meu cachorro dela que reproduziu aquele filhotinho que navegou, era ela que seria responsável por aquele filhotinho. Eu acho que aquela falha trágica da Joana é a falha trágica dela. Porque um pouco. A Joana é tragédia, vamos combinar. É uma questão, né? Ela está ali o tempo inteiro esperando, querendo procriar, e quando ela vê aquela ninhada, ela joga fora, né? É a mesma coisa que as crianças que estão lá naquele orfanato horroroso lá, onde ela vai, ao invés de adotar uma criança, ela pega uma larva e toma, né? Para ver se ela consegue engravidar. Então é um personagem com idiosincrasias, né? E é isso que torna ele muito interessante. Eu acho que a dramaturgia moderna, hoje, ela traz muito isso. E isso, eu, por exemplo, sou fascinado por essas coisas. E o Gabriel também, como você mesmo falou, né? Essas coisas que parece que são contraditórias, mas são extremamente humanas. Não entendi. A Joana? Nessa hora, então, você fala. Boa noite. Não, ele perguntou também, né? Desculpa. Me lembra o que era? Você falou? Nem você sabe, né? Não. Era sobre se no roteiro já tinha. Se no roteiro já aparecia essa ideia de uma igreja mais concisa e moderna, isso. Sim, é verdade. Não, é bem legal essa pergunta que você fez, que é uma. Eu acho que o Gabriel, em momento algum,
ele quis fazer uma sátira ou fazer uma crítica ruim da igreja. Ele nunca, nem eu gostaria de fazer isso como ator. Eu acho que não teria sentido fazer um pastor caricato, né, que grita. Até você me perguntou se eu tinha visto algum pastor, eu não vi pastor nenhum. Não fui em igreja nenhuma para ver pastor, eu conversei com o Gabriel. Na verdade, a gente tinha a essência do personagem. E sempre teve esse respeito, mesmo quando eu li o roteiro. Era um respeito muito grande. Eu falei, nossa, é um filme evangélico. É um filme evangélico, porque ele tem tanto respeito pela religião que parece um filme evangélico. Então, nunca, de maneira nenhuma, porque se ele fizesse isso, ele destrói o personagem principal do filme, né? Que é extremamente religioso, devota e crente. E a fé dela é o que move. Só queria ler, o Gabriel, essa relação de aderir ao, entre aspas, inimigo, é parte da obra dele, né? No Doméstica, ele tem uma crítica, claro, a gente sabe, em relação às relações da burguesia com os empregados domésticos. Entretanto, ele faz um filme onde ele não assume a postura crítica e deixa acontecer, deixa a coisa falar, deixa as relações se explicitarem. No caso do primeiro documentário dele de longa-metragem, Um Lugar ao Sol, ele era muito jovem, estava saindo da universidade, ele faz um documentário sobre pessoas que moram em coberturas e ele assume o papel de... ele que faz as entrevistas, e ele assume o papel, ele cria notícias nos jornais dizendo que ele era um publicitário importante de São Paulo para conseguir ter relação com essas pessoas e faz uma relação, e faz uma entrevista sem ir diretamente para o embate. Se não me engano, tem uma entrevista que a coisa fica mais tensa. Mas, de um modo geral, novamente, ele deixa falar, ele deseja que aquele universo aflore, sem ir para o embate direto. Então, me parece que foi interessante você perguntar isso, porque me fez pensar que tem um gesto assim, né, no trabalho. Agora, outra coisa que só para pontuar a coisa narrativa, né, que a sua pergunta é super bacana, assim. Eu, por exemplo, como artista, eu estou sempre buscando uma nova narrativa, sempre pensando nisso. Na verdade, isso faz parte da minha pesquisa, do meu projeto para cada trabalho, tanto como um ator quanto como um diretor. Mas o que eu acho é que a gente precisa reestabelecer um contato com o público. Isso é uma coisa bem difícil, porque às vezes a gente fica tão ligado numa nova narrativa que a gente se distancia do público. E aí a gente faz um trabalho que a gente ama, que a gente adora, mas que ninguém consegue captar. E isso é muito difícil. Isso eu acho que é uma luta, é isso que o César falou mesmo. A gente vai estar sempre se colocando essa questão. Eu acho uma questão muito, muito importante, mas muito difícil de responder, porque a gente vai estar sempre nesse equilíbrio, nessa tentativa de equilíbrio. Eu acabei de fazer um filme com o Rui Guerra, que tem 86 anos. É a pessoa mais radical com a qual eu já trabalhei. Assim. É um cara que ele só faz plano que ele nunca viu. Então ele está o tempo inteiro atrás da novidade. O tempo inteiro atrás de uma narrativa nova, de um enquadramento novo, de uma luz que é inusitada, de uma interpretação que é uma loucura, entendeu? Então ele fica atrás disso. Agora, por outro lado, ele fala para mim, Emílio, ninguém vai ver esse filme, ninguém vai ver esse filme. E é isso, é um filme que poucas pessoas virão, mas é um filme que é necessário, é um cineasta necessário. Para mim é um cara que teria que ter dinheiro para fazer um filme por ano, esse homem. Porque ele é realmente uma relíquia do cinema brasileiro, um artista como poucos e que está sempre atrás disso, sabe? Dessa narrativa nova. Mas aí ele cai nas armadilhas dessa novidade, que às vezes você está falando que você não fala para muito poucos, você não fala para o público, né? Você fala para uma pequena parcela. Assim. Enfim, é uma questão muito difícil essa, que a gente vai se deparar, eu acho que até o resto da vida. Bom, gente, a gente tem uma inscrição aqui, mais uma aqui, mais uma ali. Eu não sei se... O Paulo, não sei qual é o tempo que a gente tem ainda, Paulo, do Cinearte UF. Acho que dá só para essa.
A gente tem 4 inscritos, então acho que serão as rodadas finais, tá certo? Terminando com vocês, tá? Então, por favor. Boa noite. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, não sou daqui de Niterói, estou tendo o privilégio de participar dessa noite. Eu queria comentar sobre, como a colega ali falou, que esse filme é um filme para a gente ficar ruminando, né? E as coisas vão brotando assim aos poucos. Eu queria comentar que essa questão, quando chega, que o Emílio falou, do filme não fazer um embate com a religião, né? Foi uma coisa que eu fiquei pensando. Por que que as religiões não estão se manifestando, os evangélicos não estão fazendo uma manifestação contra o filme? E é exatamente isso que o Emílio falou, da questão do respeito. E, além disso, o filme comprova a teoria, né, do evangélico, né, de que a fé faz o milagre, né? Então, acontece esse milagre. Então, comprova o próprio discurso. Aí, um outro link também que eu faço é a questão do Messias que chegou, e o Messias chega sem nome, né, e sem documento. Assim como aquelas crianças que estavam no abrigo, também sem nome e sem documento. E que crianças são essas? Também que não seriam possíveis Messias que já vieram anteriormente e foram abandonados naquele lugar, né? E quem são esses abandonados hoje na nossa sociedade? Não são os Messias pelos quais nós deveríamos olhar, né? E respeitar? E quanto à questão que a colega colocou ali também do cachorrinho, eu também gostaria de fazer uma análise sobre ela, que, no meu ponto de vista, há uma analogia com essa ausência de paternidade que a gente enfrenta hoje na sociedade, né? As mães é que são responsáveis pelas crianças, né? Os pais são quando querem. E ele coloca isso num animal, né? O animal pula a cerca, né? Vai na casa da vizinha, faz os filhos, no caso seria ela responsável pelos filhos, e quando passa essa responsabilidade para ela, ela vai e, né, abandona, né? Será que as mães que hoje sustentam seus filhos sozinhas, se passassem essas responsabilidades para os pais, será que os pais abandonariam ou não os filhos? Então, são essas reflexões que eu gostaria de provocar, que me foram provocadas durante o filme, que é um prazer, assim, inenarrável, uma obra de arte, um filme extremamente necessário, com certeza milhares de inquietações ainda surgirão em todos nós aqui e em todos, né? Com certeza. Obrigada. Bom, temos uma pessoa aqui que já está esperando há bastante tempo na frente. Como é que você chama? Graça. Depois tem ela que está com o dedo em riste. E, finalmente, ele ali, tá certo? Então, essa história de esperar tem um efeito colateral, né? Você vai ficando cada vez mais ansioso. Pelo menos eu. Mas isso é tranquilo, eu já estou acostumada comigo. Então, assim, partindo da fala do Gabriel, eu até organizei aqui meio que um roteirinho para a minha pergunta, justamente porque eu sei que eu sou confusa, mas partindo de uma coisa interessante que o Gabriel falou, que é a coisa pensada e a coisa sentida. O tempo do raciocínio, o tempo político, o tempo desse momento e o tempo da arte. Que para mim, quer dizer, o filme foi porradão. A coisa subjetiva que vem do filme é muita coisa, essa se resolve num ritmo muito lento. As coisas vão, aí um belo dia, quase como se fosse um site. E aquela situação, a minha cabeça funciona um tanto assim. Mas, objetivamente, a pergunta que me ficou sobre esse filme, talvez até por a minha subjetividade ser muito lenta, foi uma coisa mais objetiva. Porque a gente está vivendo num mundo assim de concentração de renda, de informação, de poder, do aparato repressivo do Estado,
de pessoas que não têm pertencimento algum, não têm possibilidades quaisquer. Então, assim, e aí se forma uma clientela, me parece. Uma clientela que é facilmente manipulável, castrável, passível de submissão, selvagem submissão. E, para além da qualidade incrível do filme e da própria atuação dos atores, né? Do Emílio, que eu encontrei ali, mas eu sou tão confusa que eu não consegui te dar os parabéns, né, Emílio? Encontrei você na sala, falei que resolvi ver o debate e tal, mas eu tenho essa dificuldade mesmo. Então, assim, partindo desse pressuposto que eu falei, eu acho que o filme aborda uma realidade que é global, quer dizer, a onda do neopentecostalismo, dos evangélicos, a clientela que é o foco, que é suscetível a essas abordagens, que acaba se transformando numa massa de manobra, com celulares na mão e os pastores dando a essas pessoas um lugar, uma fala, uma sensação de pertencimento, e com a degradação dos direitos humanos, do estado de bem-estar social, que é um fenômeno global, de concentração de tudo, é global. Então, o que me incomodou como uma pessoa que está aflita com o Brasil e inundada de geopolítica, que eu estou longe de achar que é teoria conspiratória. Então, assim, será que até por ser um investimento caro, e em sendo tão caro e tão raro e tão difícil, exigindo tanto esforço e tanta arte, por que esse filme não entrou em nenhum embate? Porque os próprios evangélicos mostrados e a própria igreja evangélica, ela parece que tomou um banho de água sanitária. Porque eu tenho igreja evangélica ao lado da minha casa. E os pastores todos gritam sim. As pessoas querem entrar em transe sim. Porque elas estão ali para sair do tédio, da pobreza, do desemprego, da merda em que elas vivem. Daquele tédio de trabalho, transporte, casa, conta, filho chorando, caralho, 4, joga cachorro fora mesmo. É o limite. Eu vi um limite ali na personagem. Tipo assim, deu. Né? Deu. Então, assim, basicamente, gente, é isso. Porque eu acho que, sabe, a coisa da alegria, da liberdade, de tantas necessidades básicas que estão sendo assim arrancadas, direitos que não estão sendo dados para as pessoas, e principalmente a coisa da subjetividade, que gera o tesão, que gera a vida, que gera a arte, que gera uma contribuição que é de cada um nesse mundo. Então, assim, como é que um filme do cacete desse, para mim eu achei bom demais, mas fiquei inconformada. Eu não sei se é possível juntar as duas pontas, né? Da subjetividade, da emoção e dessa coisa geopolítica, dessa coisa muito incisiva e brutal pela qual o Brasil está passando. Como que a gente perde uma oportunidade dessas de dar uma pincelada? Porque nem todo mundo vê que esse movimento é global. O povo assiste a Globo, a Band, a Record, ouve sei lá quem. Então, assim, eu até anotei seu nome, porque tem uns 7 anos que eu não vejo TV. Mas tudo que eu já vi seu, eu achei assim maravilhoso. Ator super porreta, assim. Então é isso, gente. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Não, mas ficou claro. Mas está colocado aí. Ficou claro. Eu só vou pedir que os 2 últimos sejam mais breves, senão não dá tempo, tá? Oi, boa noite. Joana, até então, até eu gerar o milagre, ser largada, virar uma desgarrada, era uma pessoa, até ela virar uma desgarrada. Desgarrada, ela dá cachorros, desfaz a casa, queima tudo e
deixa o filho na cama sozinho, o Messias, e ela está na varanda, como se o Messias pudesse ter o filho tão desejado, está lá, nu, fazendo xixi, sem o menor contato com ela. Então, isso tem um significado. Joana deixou de ser amor e passou a ser frieza. Não sei se tem outro termo para isso, mas eu não quero me alongar. Mas eu acho que esse não é isolado, o cachorro, a criança, não. É Joana que se modificou. Boa noite, perfeito seu comentário. Eu vou fazer um pouco advogado do demônio no último comentário, então, enfim. Eu acho que rolou uma defesa, assim, um consenso de vamos defender que é um filme respeitoso, evangélico. E aí, não que não seja, mas eu queria só cutucar um pouco a ferida em relação a isso. Eu vi muito bafafá em relação a esse filme antes de assistir agora aqui. E nas redes sim, tá rolando, tem muita gente fazendo um movimento contra o filme. E se você entrar no trailer do filme no YouTube, você vai ver os comentários são horríveis, deliciem-se. E eu acho assim que, tentando entender esse outro lado, assim, tentando entender quem eu acho super respeitoso, tentando entender uma ala mais ortodoxa desse movimento neopentecostal, né? Eu acho que tem alguns pontos, assim, eu fiquei lembrando muito quando ela estava muito nervosa dentro do carro, tomando aquele suquinho, tipo, muito referência de Helena Pascoal, assim, desequilibrada, tomando todinho. E aí eu fiquei assim, tem formas sutis, assim, que a gente reconhece, que talvez a outra pessoa nem reconheça, tipo, que não faz parte desse modus operandi, desse mundo em que ridiculariza a Helena Pascoal e que, na verdade, ela não é candidata. Enfim, eu levantei alguns pontos aí sobre o filme. Eu acho que esse ponto mais descarado, assim, que consegue ter muitos odiadores pro filme, é em relação a realmente essa temática da sexualidade, como é abordada no filme. E é muito diferente, assim. Eu acho que é um ponto muito bom pra mim no filme. Eu gosto muito, eu acho que é um dedo na ferida. Eu só tô querendo explicitar ele, que eu acho que foi um comentário meio tarde, porque tá acabando, mas eu acho que serve pra gente pensar um pouquinho do outro lado. E, não, o filme é incrível, parabéns, blá blá blá, todo mundo já falou. É só o advogado do demônio mesmo. Tchau. Só falar uma coisa rapidinho, em cima de um comentário. No início do filme, na narrativa da criança, diz que não existem mais templos, né, que eles não precisam mais de templos. Ou seja, está mostrando uma religião que já se transformou muito em poucos anos. E isso talvez justifique também essa ideia de um pastor diferente, né? Do drive-thru, enfim. Bem no iniciozinho, uma das primeiras falas diz isso, que eles não precisam mais de templos. Porque a religião ela já está na vida da pessoa, não precisa ir para o templo, né? Ele fala que não precisa mais de templo porque eles podem orar olhando para o céu, né? Então não precisa. A rave é o lugar, né? Mas também a rua, você está andando de carro, você pode parar o seu carro, ter contato com Deus, quer dizer, dentro de casa, você ora em qualquer lugar, você não precisa ir no Divino Amor. O Divino Amor é só para resolver uma questão específica, né? Não para entrar em contato com Deus, porque Deus você está em contato o tempo inteiro. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, porque é importante, que eu acho que tem a ver com todas essas questões que foram colocadas agora. A gente fica falando da igreja evangélica e a gente normalmente tem um padrão de ponto de vista a respeito da igreja evangélica. A gente acha que o evangélico é sempre aquele mesmo tipo de pessoa, né? Reacionário, moralista e tal. Até que um dia eu fui numa reunião progressista de artistas, de pessoas, enfim, falando sobre essa questão. A gente tem se reunido muito para falar sobre essa nova situação do país, e tinha lá 2 pastores evangélicos, progressistas, incríveis, com um discurso ótimo, entende? Então, aí eu me dei conta, eu fiquei chocado quando eu vi, eu falei, nossa, como assim, um pastor evangélico nessa reunião?
como assim? Entendeu? E aí eu falo, não, tem muita gente. O pessoal se enterra junto. Entende? Então, sim, mas eram evangélicos, pastores. Então, e a igreja, o filme fala disso, né? Ele fala um pouco dessa religião que não é homogênea, ela é heterogênea, como é o ser humano. Então, quem sabe, daqui a pouco as igrejas não vão ter esse tipo de controle. Então, o que o César falou mesmo, né? O controle do sexo, até do sexo. A religião, ela controla, né? Você vai lá, se transa com quem você quiser, mas a semente só pode ser depositada na mãe terra, né? Então é um controle absoluto de uma coisa. Então, enfim, só para colocar isso, porque eu acho que a gente não pode padronizar a religião evangélica. Existem vários tipos de evangélicos, vários tipos de pensamento evangélico. Não é só a Janaína, né, que representa. Para a gente tem um pouco esse caráter, porque para a gente é mais fácil colocar o evangélico aí, né? Nesse lugar que a gente é mais fácil a gente contestar. Mas o evangelho é muito parecido com os católicos, ortodoxos, enfim. E eu fico com a impressão também, assim, que dizer que o filme é sobre o evangelho é reduzir o filme. Eu acho que é sobre esse controle dos corpos, dos desejos, sobre essa força que a gente está nesse embate. Ali é o evangélico, acolado não sei o quê, ali é o Bolsonaro com a polícia não sei como. Aqui ele focou, mas o embate é com esse controle dessas forças desejantes. E nesse sentido, eu vejo o final da Joana como libertário. Ela se liberou, ela foi excomungada, está longe daquela igreja, ela vai ter que lidar com ela agora, sem ter que reproduzir aqueles textos incessantes, né? O texto final do narrador se eu não tenho nome, eu estou livre, eu não tenho medo. Então liberar-se de um nome, liberar-se de uma identidade, liberar-se de um lugar onde você é previamente colocado, para daí partir para um processo inventivo. O final do filme parece que tem uma leve virada para um processo mais inventivo. É nietzscheano. É nietzscheano. Bom, gente, eu gostaria de agradecer imensamente ao César, ao Luiz, antes de encerrar, assim, oficialmente, eu gostaria de dizer que esse papel de mediador, ele tem um lado cruel, assim, porque, na verdade, eu fico aqui sem poder falar nada, né? E é tanta gente querendo falar, perguntar, colocar questões, e são falas tão instigantes, né? A fala do César, por exemplo, abriu muitas portas para a minha compreensão sobre o filme e tal. Mas eu assim, já que para não passar à vontade, eu queria falar 1 minuto, assim, rapidamente. Eu confesso a vocês assim, que eu vim para o filme do Gabriel muito armado, né? E talvez por ter escutado, né, alguns amigos, enfim, falarem sobre questões como distopia, que é uma sátira ao mundo evangélico. Eu vim muito armado com essa ideia de que o filme seria um filme explicitamente crítico, demolidor, digamos assim, né, do mundo religioso e tal. E eu confesso a vocês que o filme me surpreendeu, porque eu estava esperando algo e encontrei outra coisa. Eu achei um filme extremamente delicado em relação a essas questões. E eu acho que o filme tem sim um grande embate. E esse embate não é com o mundo evangélico, acho que ele é com a gente, né? É assim que eu vejo o filme. Nós temos muito preconceito em relação aos evangélicos, nós não conhecemos praticamente nada dessa diversidade, desse mundo, né? Enfim, nós
vivemos uma espécie de obstrução do olhar em relação ao outro, que não pertence ao nosso mundo. Né? E eu acho que o filme é um filme de embate, sim, com a gente. Né? Eu acho que é um embate com aqueles que se dizem progressistas, sinceramente. Né? Acho que o filme tem um lugar muito potente para a gente repensar uma série de questões. Né? Eu acho a Joana uma personagem incrível. Tinha uma senhora ali que passou raiva, uma outra que falou sobre a questão da frieza. Eu acho ela incrível, incrível. Ela é uma personagem tragada por aquele mundo. É um mundo... Ela está tragada por dois lugares muito pesados. Né? Um universo da racionalização burocrática, né? E ao mesmo tempo por um outro universo que é tão pesado quanto, que é esse universo da teatralidade religiosa. Né? São duas formas de racionalização que pesam sobre essa personagem. E desde o início do filme, eu acho que ela é um ser desviante desse universo. Eu vi o filme assim. Né? Ela está ali trabalhando no cartório, ela está no epicentro da racionalização burocrática do Estado e ela ainda está crendo em amor. É impressionante. Né? Claro, de um modo em família, mas ela crê de uma maneira muito sincera. No meio desses processos, o marido dela diz: pediram rosas azuis. Por que não? É curioso o lugar da Joana, porque ela é, desde o início para mim, um ser que está desviando dentro de um universo que tem uma dimensão totalitária. E esse desvio da Joana só vai ser possível quando ela começar a renegar esse mundo e perceber que ninguém, no filme inteiro, renega esse mundo com ela. Ela não tem parceria na negação. Ela vai ao pastor, o pastor continua no seu ofício. Né? No seu drive-thru religioso. Ela bate na porta do templo, ela não pode entrar no templo, porque ela não está em casal, ela não segue a regra. O chefe dela não compreende. Quer dizer, para mim, é um personagem muito lindo, porque é um personagem que vai desviando o tempo todo no filme, até que chega num ponto limítrofe, que é a questão da gravidez, que é a questão do filho, que é a questão da gestação, né? Que é a questão de que ela precisa ultrapassar uma fronteira que ninguém consegue ultrapassar. Eu acho sim, concordo com o Sérgio. É um final muito libertário nesse sentido. Sabe, que larguemos os cachorrinhos, deixa a criança mijar na cama, põe fogo nas coisas. Qual que é o problema? Pinta as rosas de azul lá. Pinta a rosa de azul, exatamente. É uma personagem que consegue, naquele universo horrendo, de totalizações racionalizantes, adquirir uma autonomia. Que é algo muito novo, que é algo muito surpreendente. Tá? E eu acho que essa tem sido, na chave das disputas das narrativas contemporâneas, uma das representações mais correntes do cinema brasileiro contemporâneo. Né? Vide Branco Sai, Preto Fica. Esse grito, essa necessidade de arrebentar com algo. Né? Essa necessidade. Ou, por exemplo, Aquários. Uma personagem que não deixa de ser uma personagem, entre aspas, inimiga, pertencente à elite, e que precisa arrebentar alguma coisa. Então o cinema brasileiro quer arrebentar com alguma coisa. Então eu termino assim, porque eu acho que assim eu contemplo um pouco um lugar de fala do mediador. Boa noite.